Em março de 2021, um homem acordou com R$ 1.300.000 investidos na Bolsa de Valores. 72 horas depois, ele tinha perdido tudo. Não foi um golpe, não foi fraude, não foi azar. Foi uma sequência de decisões que qualquer investidor poderia tomar. Talvez você mesmo já tenha pensado em fazer o mesmo. Esta é a história de Ricardo. E o erro que ele nunca esqueceu. Ricardo tinha 38 anos e trabalhava como engenheiro há 15 anos. Não era rico de berço. Cada real daquele patrimônio havia sido construído com disciplina, sacrifício e anos de investimentos mensais. Ele começou a investir em 2015 com apenas R$ 300 por mês. Estudou sozinho, leu livros, assistiu a centenas de vídeos. Em 6 anos, havia transformado aportes modestos em mais de R$ 1 milhão. Para chamar a maioria das pessoas, esse seria o fim da história. Uma história de sucesso, mas para Ricardo, aquele número na tela não era suficiente. Em janeiro de 2021, o mercado financeiro vivia um momento de euforia. Ações subiam semana após semana. Nos fóruns de investimento, todos falavam em uma empresa específica. Uma varejista que havia multiplicado seu valor por 5 em menos de um ano. Ricardo já tinha uma posição pequena nessa empresa e estava ganhando. Aí veio o pensamento que muda tudo. E se eu colocar mais? No dia 8 de março de 2021, Ricardo tomou uma decisão que ele mesmo definiria depois como a mais impulsiva da minha vida. Ele vendeu praticamente toda a chibou da sua carteira diversificada, tesouro direto, fundos imobiliários, ações de empresas sólidas, e concentrou quase tudo em uma única empresa, R$ 800 mil, em uma única ação. Eu tinha feito as contas. Ele contaria mais tarde em um fórum de investidores. A empresa estava crescendo, o setor estava aquecido, os analistas eram otimistas. Parecia óbvio. No primeiro dia, a ação subiu 4%. Ricardo ganhou R$ 32 mil em 24 horas. No segundo dia, a ação caiu 2%. Ele ficou tranquilo. Normal, pensou. Volatilidade de curto prazo. Na manhã do terceiro dia, antes mesmo do mercado abrir, uma notícia mudou tudo. A empresa havia divulgado um balanço financeiro com irregularidades contábeis. Auditores externos sinalizaram possível fraude na receita reportada. A CVM abriu investigação. Quando o pregão abriu naquela manhã, a ação despencou 38% nos primeiros 20 minutos. Ricardo assistia à tela sem conseguir reagir. Em menos de 2 horas, ele havia perdido R$ 304 mil. Mas o pior ainda estava por vir. Em vez de vender e assumir o prejuízo, Ricardo fez o que muitos investidores fazem nesse momento. Ele comprou mais. Eu pensei, ela vai voltar. Sempre volta. Vou aproveitar para comprar mais barato. Usou os últimos R$ 500 mil que havia mantido em renda fixa. Uma reserva que havia levado anos para construir. E jogou tudo na mesma ação. Nos 2 dias seguintes, a queda continuou. A empresa entrou em recuperação judicial. Ações despencaram mais 61%. Quando Ricardo finalmente vendeu tudo, restavam pouco mais de R$ 80 mil de um patrimônio de R$ 1,3 milhão. Em 72 horas, ele havia perdido R$ 1.220.000. 15 anos de trabalho, 6 anos de disciplina como investidor, apagados em 3 dias. Ricardo não foi burro, não foi ingênuo. Era um investidor experiente que cometeu erros que têm nome na psicologia financeira. O primeiro se chama concentração de risco. Nunca, em nenhum cenário, coloque mais de 10% do seu patrimônio em um único ativo. Não importa o quanto você acredita nele. O mercado não liga para suas convicções. O segundo se chama viés de confirmação. Ricardo buscou apenas informações que confirmavam o que ele já queria fazer. Os sinais de alerta estavam lá. Ele escolheu não vê-los. O terceiro
e mais devastador se chama aversão à perda. Quando a ação caiu, em vez de aceitar o prejuízo, ele dobrou a aposta. É um instinto humano profundo e é um dos maiores destruidores de patrimônio que existem. Warren Buffett tem uma regra simples. Regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. O que ele quer dizer não é que você nunca vai ter prejuízo. É que preservar capital é sempre mais importante do que buscar ganhos extraordinários. Ricardo reconstruiu sua vida financeira. Hoje, 5 anos depois, ele voltou a ter um patrimônio sólido. Desta vez, diversificado, disciplinado e sem apostas concentradas. O mercado me cobrou um preço alto por uma lição que eu poderia ter aprendido de graça. Ele disse: agora você acabou de aprender. Se essa história te fez pensar em alguma decisão financeira que você está prestes a tomar, talvez valha a pena parar e refletir. Se você quer continuar acompanhando histórias como essa, reais, sem filtro e com lições que valem mais do que qualquer curso, se inscreva no Fluxo Real. Toda semana, uma nova história, uma nova lição. Até o próximo episódio.